Louvado seja o nome do Senhor por mais essa sexta-feira. Que o Senhor nos cubra com a sua bênção durante toda essa sexta-feira. Amém. Vamos começar lendo a leitura bíblica. Está em Hebreus 5, do 5 ao 10. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6, versículo 11 até o 21. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Portanto, se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Amém. Versículo do orar ler. Sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, do 8 e 9. Título: Cristo, o sacerdote perfeito, nos levará à glória. Continuando o livro de Hebreus, vemos que Deus teve de levantar outro sacerdócio, além do sacerdócio dos levitas, porque este não era perfeito, portanto, não conseguia conduzir-nos à perfeição. Esse outro sacerdócio perfeito é capaz de nos conduzir à perfeição, conforme nos mostra este importante trecho. Abre aspas. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Fecha aspas. Hebreus 7:11. Aleluia! Tudo isso que estava no Antigo Testamento não era suficiente para cumprir o que Deus prometera. Então Deus levantou outro sacerdote, outro sacerdócio, o qual veio por Jesus Cristo, que nem era da tribo de Levi, mas da de Judá, e se tornou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Continuemos a leitura. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Houve mudança de lei porque houve mudança de sacerdócio,
porque surgiu um sacerdócio indissolúvel, indestrutível, não perecível. Essa vida indissolúvel constituiu outro sacerdócio. Esse outro sacerdócio nos levará à perfeição porque é perfeito. Que todos possamos não apenas entender isto e apreciar o valor do que está escrito aqui, mas também nos tornar loucos por causa dessa revelação que nos é trazida. Na sequência vemos: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está em Hebreus 7,17. Outro fato, o fato de Cristo ser sacerdote para sempre indica que ele realizou no tempo Senhor Jesus. Que ele realizou no tempo tem valor eterno e é um sacerdócio perfeito. Não é mais da ordem de Arão, mas de Melquisedeque. O texto prossegue: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Revogou-se então a ordenança do sacerdócio da ordem de Arão por causa de sua fraqueza, de sua inutilidade, por não conseguir levar-nos à perfeição até a glória de Deus. Deus constituiu outro sacerdócio que nos reacende a esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Agora, não somos pessoas sem esperança. Não podemos dizer que isso não é para nós, pois não é baseado em nossa força, e sim nesse sacerdócio perfeito, uma vez que Deus constituiu Cristo como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Prosseguindo na leitura: visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que se lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Deus não só mudou o sacerdócio, mas o fez com juramento, algo tão solene e sério, pois o Senhor precisa levar-nos à glória. Esse versículo 21 é citação de Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Salmo 110, 1 e versículo 4. Deus jurou e não se arrepende, porque Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, é perfeito e nos levará à perfeição. Quando Cristo foi feito esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Isso é uma pergunta. Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 5:5. Quem glorificou a Jesus foi o Pai. Foi o Pai que abriu os braços para receber a sua glória, o Filho homem. Jesus foi glorificado na ressurreição. Quando Deus ressuscitou a Jesus, disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse foi o exato momento em que a humanidade, a natureza humana, foi recebida na glória do Pai. E isso nos abriu a porta, nos abriu um caminho. Por isso o Senhor disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho porque nos abriu o caminho na ressurreição. Deus Pai gerou o homem Jesus como seu filho. Naquele mesmo instante em que Jesus, um homem, foi declarado Filho de Deus e glorificado por Deus em sua glória, também foi nomeado sacerdote, Hebreus 5:5. E Hebreus confirma isto com outra citação. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi glorificado na ressurreição, quando foi gerado como filho primogênito de Deus na humanidade, e foi nomeado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Por isso ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor
e lágrimas, oração e súplica a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como autor da salvação, Cristo nos levará à conclusão da salvação completa de Deus para o homem. Que descanso, que segurança, que bênção! Pergunta: quando foi que Jesus, o Filho do Homem, foi feito sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque? Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém, né? Por essa leitura. Não sei se os irmãos perceberam, né? Mas quantas vezes foi tocado essa frase, segundo a ordem de Melquisedeque? Nesse compartilhar do ponto, eu não vou me estender muito, porque eu creio que os irmãos notaram que a leitura do alimento diário da sexta-feira ela é muito extensa. Como essa mensagem ela é passada no grupo da igreja, a ênfase que se dá é que todos possam dar a sua porção, a sua determinada porção, e assim enriquecer. Nós não estamos tendo nossas reuniões presenciais, reuniões que muitas vezes eram encorajados os irmãos a ir à frente do púlpito para ali compartilhar um ponto. Eu acredito que muitos, ou a grande maioria, a esmagadora maioria, certamente tinha um pontinho, certamente tinha como edificar a igreja, mas por conta da sua timidez ou coisa parecida, os irmãos talvez não fossem ali na frente, né? Mas irmãos, no aplicativo do WhatsApp, não há desculpa, meu irmão. Vamos todos, irmãos, compartilhar um pontinho, alguma coisa que você possa ter ganho para nos edificar. Pois bem, eu vou compartilhar em cima dessa pergunta que diz assim: quando foi que Jesus, o Filho do Homem, foi feito sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque? Mas antes de compartilhar sobre isso, vale frisar quantas vezes foi citado essa frase, né, que eu comecei falando sobre que Jesus ele foi nomeado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, antes, Melquisedeque ele vem antes da lei. Melquisedeque é uma figura enigmática que simplesmente surge do nada no meio de um assunto e se apresenta diante de Abrão com uma semelhança de anjo, e de repente Abrão se prostra diante dele, né, e oferece o quê? Dízimos. Esse Melquisedeque, ele de fato ele prefigura Cristo. E por que se enfatiza tanto Melquisedeque? É que Melquisedeque ele veio simplesmente para nos mostrar que existe um sacerdócio superior. O sacerdócio do Antigo Testamento, ele só poderia ser de pessoas que fossem nomeadas dentro da tribo de Levi, ou seja, apenas da tribo dos levitas poderia se surgir um sumo sacerdote. E o sacerdócio da lei, ele era muito falho. Por que esse sacerdócio era falho? Porque esse sacerdócio era regido por homens, e homens são falhos. Por mais que tenha tido muitos sumos sacerdotes que tenham levado a sério, tenham levado a cabo, tenham feito a vontade de Deus ali no Antigo Testamento, mas quando a gente lê no livro de Samuel, basicamente no livro de 2 Samuel, a gente percebe um sacerdócio extremamente falho, extremamente reprovável. De quem era? Era o sacerdócio de Eli. Tanto Eli era um homem que não levava a cabo a vontade de Deus, e pior, os seus filhos
ainda profanavam o templo, profanavam ali o tabernáculo, a arca, as ofertas, as oferendas. Senhor Jesus. Então isso mostra, irmãos, que o sacerdócio humano, ele é falho. Estamos aqui apontando simplesmente as debilidades de Eli, que o seu sacerdócio foi tão reprovável que ele simplesmente perdeu a sua própria vida. De tanto comer a gordura que era oferecida ali dos holocaustos, ele se tornou um homem obeso. Seus filhos foram consumidos e ele veio a sucumbir. Mas graças ao Senhor, graças a Deus, pelo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus, quando foi que Jesus, ele foi feito sacerdote, segundo essa ordem? Ora, quando ele foi glorificado. Amados irmãos, nós precisamos compreender que a obra que Jesus Cristo fez ali na cruz foi algo sublime, foi algo inimaginável. Ó Senhor Jesus, foi de fato a execução de um plano eterno que estava na mente de Deus e veio, irmãos, a se tornar real quando Jesus Cristo veio aqui à terra e cumpriu toda a sua incumbência. Nós vemos que Jesus, antes de ser crucificado, ele passou por diversos testes para ver se nele tinha algum defeito. Amados, ele foi aprovado por todos. É tanto que Jesus foi levado à cruz injustamente. Quem, em sã consciência, poderia pesar o caráter de Jesus Cristo e o caráter de Barrabás e ainda assim libertar Barrabás e deixar Jesus Cristo para morrer crucificado? Irmãos, ninguém faria isso em sã consciência. Mas movidos por ganância, movidos ali por inveja, movidos ali por tanto tipo de sentimentos malignos, instigados pelo próprio Satanás, Cristo foi levado à cruz. Mas graças ao Senhor, porque ele indo à cruz, irmãos, ele pagou de uma vez por todas todos os pecados do passado, do presente e dos que ainda irão ser cometidos. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por tamanha bênção e por termos um sacerdote não da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, que uniu a realeza e o sacerdócio. Louvado seja o Senhor, que nós possamos desfrutar bastante nessa sexta-feira. Amém.